Salmo 50, verso 14 diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Salmo 56, o verso 12, está escrito: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. As Escrituras estão repletas de ensinos sobre gratidão. O desafio do nosso tema hoje, vivendo o princípio da gratidão, é nos levar a pensar nas implicações que a gratidão gera em nós. Eu gostaria de iniciar essa reflexão respondendo a uma pergunta básica, mas creio que seja relevante para a continuidade de nossa reflexão. O que realmente é gratidão? Gratidão são as atitudes demonstradas por aquele que reconhece que foi agraciado, favorecido por alguém. Gratidão não é somente um sentimento, como normalmente todos dizem. Faço essa afirmação por uma razão simples. Uma pessoa grata nutre um sentimento por aquele que a favoreceu de respeito e amor. Contudo, esse sentimento ele deve passar a permear toda a relação dela com aquele que a favoreceu, se transformando em ações práticas. Caso contrário, este sentimento de gratidão não é verdadeiro. Nós podemos pegar como exemplo o texto de Lucas, o capítulo 17, do verso 12 ao 16. Este texto nos apresenta a cura de 10 leprosos. Bom, 10 leprosos receberam uma cura, mas somente um voltou, e este era samaritano. A gratidão foi reconhecida somente em um leproso, pois somente este voltou para agradecer. Somente este demonstrou uma atitude de gratidão. Talvez os outros 9 até estivessem felizes e gratos, mas este sentimento só é reconhecido a partir do momento que isso se transforma em uma atitude para com aquele que lhe agraciou. Não adianta eu apenas ficar feliz e dizer sou grato por ele ter me curado, sou grato por ter me visitado, mas não demonstro em ação. Nós somos chamados pelos textos bíblicos a sermos gratos a Deus e a nos relacionarmos com Ele, permeados por este sentimento de gratidão. Em 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 12, diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Expressões significam ações reais de contemplação a Deus. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Façam tudo isso com gratidão. Veja, há uma atitude. O ensinar, o aconselhar, o cantar deve ser feito com gratidão. A gratidão então leva ações concretas, a manifestações deste sentimento. A Bíblia, quando trata de amor, perdão e gratidão, ela não fala de sentimentos hollywoodianos, isto é, que só existem nos conceitos do cinema, nas telas de televisões. Não. A Bíblia fala de sentimentos que são expressões manifestas nas ações práticas da vida. Portanto, gratidão ele é um sentimento que deve permear nossa relação com Deus, nos levando a uma vida de contemplação
prática a Deus, não apenas de palavra. Uma pergunta que se levanta, então, a partir disso é: por que devo ser grato a Deus? Talvez você seja uma dessas pessoas que vivem dizendo por aí, né? Por que eu devo ser grato se este mundo é tão injusto? Não podemos negar que todos os dias assistimos diversas tragédias. Pais matam filhos, filhos matam os pais, alunos se matam nas escolas, governantes usam do poder que lhes foram dado pelo povo para maquinar o mal e se enriquecerem às custas do povo. Matas e florestas são destruídas sem planejamento, colocando em risco a próxima geração. A ganância dos homens os levaram à própria destruição. E como posso ser grato diante de uma realidade tão negra? Precisamos compreender que, quando olhamos para Deus, descobrimos que há mais para se viver em Deus do que este tempo cronológico que conseguimos contar. Há uma vida em Cristo eterna nos aguardando. E por isso há muito pelo que agradecer. Podemos começar a agradecer. Primeiramente pela graça que nos foi dada no sacrifício de Jesus Cristo. Eu acredito que esta é a maior de todas as razões de sermos gratos. Devemos ser gratos eternamente pelo sacrifício de Jesus Cristo, pois de outra forma estaríamos condenados ao inferno eterno, a vivermos separados de Deus eternamente. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue entender o quanto Deus te ama? Ele entregou seu único Filho na cruz por você. E Deus fez isso para que o seu pecado fossem pagos. E desta forma, por meio do sangue de Jesus Cristo, você se tornasse justificado mediante a fé no Filho de Deus. Nós devemos ser gratos pela nova vida celestial que nos foi dada em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo abriu as portas para que você pudesse entrar no reino de Deus e viver nessa nova terra, no novo céu que Deus está preparando para mim, para você e para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Você deveria ser grato por poder viver a dimensão celestial da vida. Em Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 5, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós devemos ser gratos pelo pão de cada dia. Sabe que a oração do Pai Nosso, ela foi dada por Jesus como um modelo litúrgico de como devemos nos relacionar com Deus. Por exemplo, um molde de como devemos chegar até Deus. Dentro dessa oração existe um espaço de petição. Contudo, entendo que nessa petição existem ensinamentos que ultrapassam a própria petição. Em Mateus capítulo 6, verso 11, diz assim: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Jesus Cristo, colocando essa petição dessa forma, ele nos ensina humildade, dependência de Deus, reconhecimento que ele tem o poder sobre tudo, e também ele nos ensina a respeito da frugalidade, que é o contentamento no pouco, é gratidão na simplicidade. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia.
É pelo pão diário que devemos rogar, por aquilo que é o suficiente para o dia presente, o suficiente para nos alimentar hoje. Deus, em sua bondade infinita, inclui muito mais do que nos é necessário para a nossa existência. Agradecer pelo pão de cada dia é agradecer pelas coisas ordinárias da vida. É agradecer o café da manhã, o sol que se levanta. É agradecer podermos movimentar os braços, as pernas. Agradecemos a saúde do nosso filho. Nós vivemos uma sociedade utilitarista, consumista, que só consegue agradecer pelo extraordinário, como se Deus não existisse em suas vidas, sem que o extraordinário aconteça. Para mostrar que Deus é real, exigem dele curas milagrosas, livramentos extraordinários e bênçãos gigantescas. Não conseguem se relacionar com Deus por Deus. Não conseguem contemplá-lo na beleza das pequenas coisas, porque suas almas estão dominadas pelas paixões do mundo. Nós só percebemos o valor de movimentarmos o braço quando perdemos o movimento. Por isso devemos agradecer por podermos movimentarmos os braços, as mãos, por podermos abraçar nossos filhos, por podermos sorrir. Pelas pequenas coisas devemos ser gratos, pelo pão de cada dia, pelas coisas ordinárias da vida. Eu quero ainda meditar sobre mais uma pergunta. Como a gratidão afeta nossas vidas? A gratidão, primeiramente, ela me leva a um relacionamento mais íntimo com Deus. Se a gratidão é uma atitude baseada num sentimento de respeito e amor por alguém que o favoreceu, então nós estamos dizendo que o cristão é grato a Deus porque entendeu o significado da morte de Cristo na cruz e a manifestação do amor de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. À medida que sou grato, mais me aproximo de Deus para manifestar minha gratidão, mais eu conheço de Deus e mais eu me torno grato. Consequentemente, mais Deus revela a mim e mais experimento do seu amor, do seu poder, de sua majestade, e mais eu o contemplo movido pela gratidão, e mais eu desejo estar em sua presença, e mais Deus revela de sua intimidade. Quanto mais conheço de Deus, mais sou capaz de confiar nele, mais eu sou capaz de lidar com as adversidades sem me desesperar. Quanto mais conheço a Deus, percebo que as outras coisas todas são pequenas demais. A gratidão me desafia a viver contente na simplicidade. E aí eu me lembro das palavras de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 7 a 10, Paulo escreveu o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pessoas gratas são pessoas contentes, alegres, que não vivem baseadas nas circunstâncias ou no que possuem. Elas vivem com discernimento do que necessitam. Nossa sociedade tem nos levado gradativamente a uma falta de compreensão do que é realmente essencial e do que é básico. A mídia ela nos faz acreditar que necessitamos de coisas que na verdade não necessitamos. A mídia em geral tem produzido uma geração de pessoas sem contentamento. E esse descontentamento não se deve pela falta do que é essencial, mas pela falta do que é supérfluo. Vivemos numa sociedade capitalista,
que olha para nós como consumidores e que deseja fazer de mim, de você, um boneco de consumo. Para isso eles trabalham dia e noite, para produzir em você um sentimento de descontentamento. Nós temos hoje pessoas depressivas porque não têm iPad, porque não puderam viajar para a Europa nas férias, não puderam ir à Disney. Percebe? Pessoas depressivas por coisas que são supérfluas. Será que você poderá dizer como Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação? O que Abacuque está dizendo é: eu não tenho iPad, eu não tenho iPod, eu não tenho um carro importado, não tenho casa na praia, mas eu decido viver grato ao Senhor. Porque a vida ela não é medida pelos bens que possuímos, mas pela relação que temos com Deus e com o nosso próximo. A gratidão, ela me desafia a viver alegre no Senhor. Pessoas gratas que se contentam na simplicidade, que se satisfazem no pão de cada dia, são pessoas alegres. E precisamos distinguir entre alegria e contentamento. Alegria é uma decisão interior, contentamento é um sentimento. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 4, diz: alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi: alegrem-se. Paulo não está falando de contentamento por ter sido roubado pela perda de um ente querido, pela perda do emprego. Alegre-se sempre no Senhor. Não significa que eu devo me sentir alegre quando a minha casa é assaltada. E eu passei por essa experiência em Curitiba. Não, ele não está pedindo para que você seja um masoquista, alguém que ame sofrer, que se alegre com o sofrimento. Pode chorar, pode se entristecer, afinal você é humano. Paulo está chamando você para se alegrar apesar das circunstâncias no Senhor. Percebe? Mesmo que você chore, mesmo que você se entristeça pela perda de algo, você é chamado para se alegrar no Senhor. Posso não estar contente diante do momento da minha vida, mas eu decido viver com alegria, porque confio que Deus está no controle. Eu sou alegre no Senhor. Embora nesse momento eu possa estar vivendo um sentimento de descontentamento circunstancial. Mas eu sou alegre no Senhor porque eu sei quem é o Senhor, sei quem tenho crido, sei das suas promessas, sei da sua fidelidade, sei do desejo que Ele tem de que eu viva bem. Eu não estou contente, percebe? Porque perdi o emprego, não estou contente porque meu filho morreu. Entretanto, eu decido viver alegremente, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que não tenha gado no campo. Pois quando eu olho para Deus, eu encontro nele amor e a certeza de que um dia o mal que hoje me aflige já não existirá mais. Não me alegro por causa das circunstâncias da vida, mas pela certeza de que a vitória sobre todo o mal e sobre toda a dor é certa nele. Mas isso só é possível para aqueles que vivem a prática da contemplação. Porque somente a contemplação, que é a adoração, pode nos levar a uma intimidade maior com Deus. Ao ponto da alegria do Senhor ser a minha força. E é dessa forma, então, que nos alegramos na sua vontade. Eu poderia dizer que quanto maior minha gratidão em Deus, quanto maior a minha contemplação, isso vai gerar em mim maior alegria e maior intimidade. E o contrário também é válido. Quanto menor a minha gratidão, será menor a minha contemplação, a minha adoração ao Senhor. Porque o que vai gerar em mim são um sentimento de murmuração, de felicidade. Então, menor será a minha intimidade com Deus, menor será a minha alegria.
eu quero concluir dizendo que a gratidão ela possa nos libertar do que é supérfluo e nos levar a uma prática de contemplação a Deus verdadeira, de adoração, de uma oração que não apenas vê Deus na busca utilitarista de necessidades, mas que busque Deus por Deus, que produza em nós uma maior intimidade com o Criador e dessa forma possamos viver alegremente. Deus te abençoe.